Algumas pessoas se sentem muito mal e acham que são burras porque têm muita dificuldade em algumas matérias ou simplesmente não conseguem aprender algum assunto. E talvez você seja uma delas. Mas a grande verdade é que nada disso tem a ver com burrice. O que acontece é que existem alguns fatores que fazem com que algumas pessoas tenham mais facilidade ou mais dificuldade com determinadas matérias. Meu nome é Lilian Cruz, eu sou especialista no vestibulinho da ETEC e é justamente sobre isso que nós vamos falar hoje. Afinal de contas, será que você tem alguma disfunção de aprendizagem e não sabe? Chegou a hora de descobrir. Oi, vestibulindo, tudo bem com você? Eu espero que sim, e caso não esteja, hoje vai ficar, porque eu vim finalmente desvendar o porquê que o seu cérebro consegue aprender muito bem algumas matérias, mas não consegue aprender tão bem assim outras matérias, até mesmo matérias que outras pessoas falam que são super fáceis, super tranquilas, mas você tenta estudar, passa horas e horas e horas tentando entender um conceito pequenininho e simplesmente não consegue. Eu não sei se já aconteceu isso com você, de parar para estudar uma matéria específica e não conseguir aprender aquela matéria, nem nenhum outro tópico daquela matéria, ou então a maioria dos outros tópicos. Mas assim, eu já fui aquela pessoa que tinha muita dificuldade com matemática, isso desde a terceira série até depois que eu terminei o ensino médio, e por ter dificuldade com matemática, muitas vezes eu tinha dificuldade também com física, até mesmo com química, porque era uma dificuldade que veio desde que eu era muito pequena. E o que acontece é que eu sempre me achei muito burra por conta disso. Afinal de contas, por que outras pessoas conseguiam resolver uma equação em 2 minutos e eu demorava 2 horas? Ou então, porque uma pessoa conseguia resolver um cálculo que parecia tão simples, mas pra mim parecia um bicho de 7 cabeças e por mais que eu tentasse, eu simplesmente não conseguia. E bom, depois que eu comecei a estudar estratégias de estudos e métodos de aprendizagem, eu descobri que existem vários fatores que podem fazer com que algumas pessoas aprendam alguns conteúdos facilmente, mas não aprendam outros conteúdos tão facilmente assim, e alguns fatores também que fazem com que algumas pessoas aprendam mais rápido e outras demorem muito mais. Fatores como velocidade de aprendizagem, perfil de estudante e assim por diante. Inclusive, já falei aqui no canal sobre o perfil de estudante, então quais são os tipos de perfis que existem, qual talvez seja o seu, o que fazer para que você consiga aprender melhor de acordo com o seu perfil de estudante. Por isso, vou deixar o vídeo linkado aqui em cima para que você veja depois, porque é uma coisa que também interfere muito no teu aprendizado. Mas o nosso assunto de hoje, especificamente desse vídeo aqui, é o a famosa, na verdade, disfunção de aprendizagem. É uma coisa que a gente não ouve muito por aí, justamente pelo fato de ser algo muito mais estudado pelo pessoal da comunidade científica. Comunidade científica? Oi? O que é isso? Pelo amor de Deus, que treco é esse? Calma que eu explico. Comunidade científica é a forma como a gente chama as pessoas que se dedicam aos estudos das ciências. Não aquela ciência da escola que você tem, que tem a ver com o corpo humano, mas as ciências em geral. E o aprendizado é uma dessas ciências que tem relação com a pedagogia, com a psicologia, com a comunicação e assim por diante. Então, um cara chamado Victor da Fonseca, da Universidade Técnica de Lisboa, em Portugal, que é muito conhecida, fez um estudo para avaliar justamente essa burrice que algumas pessoas pensam que elas têm. Ou seja, esse fato de você conseguir aprender algumas coisas, mas não conseguir aprender algumas outras coisas. E o que acontece então é que existe a tal da disfunção de aprendizagem, também chamada de DA, ou então déficit de aprendizagem. Só que a palavra disfunção tem mais a ver e você vai entender o porquê. O que acontece é que o seu cérebro tem total capacidade de aprender literalmente qualquer coisa. Só que ele pode ter uma disfunção para alguns assuntos específicos, para uma área específica, sabe? Ou seja, o que isso significa? Apesar de seu cérebro conseguir entender qualquer coisa, pode ser que ele tenha um pouco mais de dificuldade na hora de aprender alguns assuntos específicos, porque na hora do cérebro processar determinado tipo de informação, ele pode travar, sabe? Ele pode ter uma dificuldade maior para fazer o processamento daquele conteúdo, daquele conhecimento ali. Então, algumas pessoas têm uma disfunção de aprendizagem que é chamada de verbal, e outras pessoas podem ter uma disfunção que é chamada de não verbal. E existem pessoas, inclusive, que podem ter os dois tipos de disfunções. Então você quer dizer que eu não sou burra, que tem salvação pra mim? Ótimo, mas como é que eu vou saber qual é a diferença da disfunção
verbal, da não verbal, se eu realmente tenho alguma delas. Vamos lá então. É o seguinte, o que acontece é que a disfunção de aprendizagem verbal tem uma relação muito maior com as palavras, enquanto a não verbal tem uma relação muito maior com o raciocínio. Por que verbal e não verbal, certo? Quando a gente pensa num texto verbal, por exemplo, a gente pensa num conto, uma crônica, uma poesia, uma redação, enfim, aqueles textos em que a gente tem palavras escritas. Então, quando você tem frases, períodos, orações e assim por diante. Agora, quando a gente pensa num texto não verbal, a gente fala, por exemplo, de um gráfico, de uma imagem, até mesmo uma tabela com poucos dados aparecendo ali, porque vai exigir um pouco mais de interpretação, só que uma interpretação muito mais pautada no raciocínio do que na leitura, sabe? Então, a disfunção de aprendizagem verbal, ou DA verbal, é aquela em que a pessoa vai ter muito mais dificuldade com coisas relacionadas à escrita, à leitura, ou até mesmo à interpretação quando você tem texto verbal mesmo escrito ali. Vou te dar um exemplo real para você entender. No meu ensino médio, eu conheci uma menina muito legal e muito inteligente mesmo da minha turma, e essa menina era muito boa em matemática, tanto que muitas vezes ela me ajudava nas lições de matemática, porque o professor acabava de ensinar e ela absorvia assim rapidamente, sabe? Quando tinha prova de física, a nota dela sempre era uma das mais altas. Quando tinha química, principalmente a parte que tinha fórmulas, que tinha cálculos, equações, ela se saía muito bem e também mandava bem em biologia. Só que quando ela tinha, por exemplo, uma questão de química orgânica, que não envolve tanto cálculo e também equações e assim por diante, ou então quando ela tinha que fazer uma prova de português, ou na aula de história, sociologia, filosofia, ela meio que travava algumas vezes. Ela tinha uma dificuldade com aquelas matérias. E ninguém entendia, porque ela conseguia se sair muito bem naquelas matérias que todo mundo via como as mais difíceis, só que ela não conseguia se sair bem nas matérias que eram vistas como as mais fáceis. Porque normalmente a maioria acha humanas mais fácil e exatas mais difícil. Quando na verdade é uma coisa muito individual. Uma pessoa que acha exatas fácil pode achar humanas difícil e tá tudo bem, sabe? Mas é meio que uma visão geral que as pessoas têm, principalmente aqui no Brasil, de que humanas é mais simples, digamos assim. Só que essa menina não via assim, sabe? Então as notas dela eram até meio engraçadas, porque ela tinha, por exemplo, 10 em matemática, 10 em física, 9 em química, 8,5 em biologia, 6 em português, 6 em história, 7 em sociologia, 7 em filosofia e assim por diante. E o que acontece é que simplesmente essa menina tem uma DA verbal, ou seja, uma disfunção de aprendizagem verbal. O que significa isso? Quando o cérebro dela precisa processar informação de texto, quando o cérebro dela precisa ler muita coisa, quando ela precisava escrever uma redação, quando ela tinha que estabelecer relações entre fatos escritos, entre datas, entre nomes importantes da história, por exemplo, o cérebro dela tinha uma dificuldade maior para processar aquilo. Então, ela não conseguia pegar no ar as informações de humanas, ela tinha uma dificuldade muito maior, tinha que fazer muito mais estudo ativo, que inclusive já falei aqui no canal também sobre estudo ativo, então vou deixar aqui em cima para que você veja o vídeo, entenda melhor o que é estudo ativo, como pode ajudar você nos seus estudos e ajudar você a passar na ETEC. Mas o fato é, retomando aqui, é que essa colega minha precisava, toda vez que ela tinha que aprender alguma coisa de humanas, se dedicar 2, 3, 4, 5 vezes mais do que ela se dedicava para aprender exatas e biológicas, pelo fato de que o cérebro dela lidava muito melhor com informações numéricas, com processos, com fórmulas, com cálculos e assim por diante. Então, não é uma questão de burrice, pelo contrário, ela sempre foi muito inteligente. Só que é uma questão simplesmente de o cérebro dela funcionar melhor para algumas coisas do que para outras. Ok, Li, eu acho que eu já entendi então. As pessoas que têm disfunção de aprendizagem verbal têm muito mais dificuldade com humanas. Isso quer dizer então que quem tem disfunção não verbal vai ter mais dificuldade com exatas. É isso? É exatamente isso. Então, quem tem a dificuldade de aprendizagem ou então a disfunção de aprendizagem não verbal tem mais dificuldade na hora de usar aquele raciocínio que a gente precisa para interpretar um texto matemático, sabe? Então, para interpretar um enunciado cheio de dados, para interpretar um gráfico, por exemplo, para resolver um cálculo, para lembrar fórmulas, para utilizar as fórmulas também. Então, ela parece muito específica, porque ela depende justamente dos números dos processos. Então, ela não depende tanto do texto. Inclusive, comenta aqui pra mim se você é do time humanas ou se você é do time de exatas, só pra eu saber quem ganha aqui, sabe? Porque as pessoas que são do time de humanas normalmente têm disfunção de aprendizagem não verbal, e isso faz com que, ainda que elas sejam ótimas em história, em geografia, em português, elas não consigam ser tão ótimas assim em matemática, física e química, sabe? Então eu tenho certeza que você conhece aquela pessoa que sempre arrasa na redação, que lê muito bem, que consegue entender muito bem
gramática, que é a chata da vírgula, que você erra uma vírgula, a pessoa vai lá e corrige você, que é a chata da crase, sabe? Aquela pessoa meio eu, no caso. E essa pessoa, em algum momento da vida, já teve ou ainda tem muita dificuldade com exatas, justamente porque o cérebro dessa pessoa tem uma dificuldade maior para ter esse tipo de raciocínio, para processar esse tipo de informação, ainda que a pessoa pareça que seja um gêniozinho quando o assunto é português, é história, é geografia, linguagens em geral e humanas em geral, sabe? Então, novamente dizendo, não é burrice, é uma disfunção de aprendizagem. E muita gente tem medo de nunca conseguir aprender aquela matéria que tem essa dificuldade toda. Mas calma, porque a disfunção de aprendizagem não é uma coisa que você não consegue lutar contra, sabe? Claro que você que tem disfunção verbal sempre vai ter muito mais dificuldade para entender humanas do que a pessoa que não tem. E você que tem disfunção não verbal sempre vai ter uma dificuldade muito maior para aprender exatas do que a pessoa que não tem, sabe? Só que isso não impede que você aprenda, assim como nunca me impediu de aprender alguma coisa. Pelo contrário, a gente tem que quebrar esses bloqueios e usar algumas técnicas que são importantes para que a gente consiga driblar, então, a disfunção de aprendizagem, que é uma coisa que bastante gente tem, mesmo que você não perceba, e para que consiga realmente aprender aquele conteúdo. E só uma coisa, é importante lembrar que nem sempre a pessoa que tem dificuldade naquela matéria é por conta de uma disfunção de aprendizagem, sabe? Então, assim, uma pessoa que tem dificuldade, por exemplo, com história, pode ser que uma série de motivos tenham acontecido para que ela tenha dificuldade. Pode ser, por exemplo, que a pessoa não tenha muita concentração ou muita paciência. E história é um conteúdo extenso, então exige uma paciência maior, exige uma concentração muito maior para conseguir ter um bom desempenho, concorda? Assim como a pessoa que não consegue, por exemplo, lembrar das fórmulas de física, talvez ela não tenha uma disfunção não verbal. Talvez ela simplesmente tenha uma dificuldade maior de memorização. Talvez ela não tenha entendido as fórmulas, o que elas significam, porque fórmula é uma coisa que a gente precisa entender o que significa cada palavrinha, cada letrinha, na verdade, pra saber o que fazer, sabe? Então tem uma série de fatores que podem interferir nisso. Muita gente, por exemplo, tem trauma de matemática porque não conseguiu aprender algum tópico muito específico. Inclusive, por muito tempo eu achei que era isso que eu tinha. Eu acho que é meio que uma junção dos dois, porque na terceira série eu quase traumatizei de matemática, de verdade. No ensino fundamental isso, com 9 aninhos de idade. Então outros fatores, outros motivos podem interferir nisso, como a velocidade de aprendizagem também, a base que a pessoa teve e assim por diante. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: nem toda dificuldade vai vir de uma disfunção de aprendizagem, porque pessoas têm dificuldades nos estudos e isso é absolutamente normal. Ainda que a pessoa seja a mais inteligente da galáxia, que não tenha disfunções, que aprenda super rápido, ela vai ter alguma dificuldade, principalmente quando é a primeira vez que ela vai estudar algum assunto, porque o cérebro dela não conhecia aquela informação antes. Então, quando a informação chega, é como se fosse uma estranha. Imagina uma pessoa estranha querendo entrar na sua casa, por exemplo. Você não reage muito bem, você fica querendo saber como lidar com aquela situação. A mesma coisa é o nosso cérebro quando recebe uma informação de primeira. Ele tem dificuldade, e isso é absolutamente comum, todo mundo tem dificuldades. Mas o que eu quero dizer é, toda disfunção vai causar pelo menos uma dificuldade. Então, resumindo aqui, nem toda dificuldade vem de uma disfunção, mas toda disfunção vai causar pelo menos uma dificuldade e sempre associada com o que ela trabalha, sabe? Ou seja, uma pessoa que tem uma disfunção verbal vai ter dificuldade geral com leitura, com compreensão de texto e com escrita. Enquanto a pessoa com uma dificuldade não verbal vai ter uma dificuldade muito mais geral ali, com cálculos, com equações que ela vai ter que fazer e com fórmulas. E eu sei que você pode pensar que é impossível saber se você tem uma disfunção ou se é simplesmente uma dificuldade mais específica e mais fácil de resolver, digamos assim. Mas não é impossível. Então eu vou ensinar pra você agora uma coisa que você pode fazer em casa mesmo, na sua sala de casa, no seu quarto, onde você estiver, bem rapidinho, pra você perceber se você tem ou não alguma disfunção de aprendizagem. Então é o seguinte, comece aí listando as matérias que você acha as mais difíceis da galáxia, sabe? Então, por exemplo, pode ser que você tenha dificuldade com história, geografia e português, principalmente a parte de literatura. Ou pode ser que você tenha dificuldade com matemática e física, digamos assim. Agora, depois que você listou isso, vamos pro segundo passo. Tenta entender se você tem uma dificuldade desde o momento em que você viu aquela matéria pela primeira vez, ou se a dificuldade surgiu na hora de você entender melhor aquele conteúdo, revisar aquele conteúdo, ou até mesmo responder a uma questão, sabe? Porque se foi uma dificuldade assim, vi a matéria, tive dificuldade, mas depois que eu estudei de novo aquele conteúdo, ou que eu revisei, eu consegui aprender, já não é uma disfunção. Agora, se você viu a matéria, teve dificuldade, na hora de resolver a questão, teve dificuldade, na revisão, teve dificuldade. Aí existe a possibilidade de que seja uma disfunção, porque o seu cérebro viu várias vezes aquele conteúdo, principalmente se ele viu de forma ativa, e ainda assim ele tem aquela dificuldade pra reconhecer. Ainda é o estranho na casa da pessoa, sabe? Então é importante que você veja isso também. E terceiro passo,
passo, um dos mais importantes, é você tentar entender se você tem uma dificuldade geral naquelas matérias ou em alguns tópicos muito específicos e muito relacionados. Por exemplo, tem pessoas que falam que tem dificuldade com matemática, mas se você coloca uma equação pra pessoa, ela sabe fazer. Agora, se você coloca, por exemplo, um cálculo de regra de 3, que inclusive é até usado na equação, a pessoa trava naquele momento, sabe? Então ela começa a resolver muito bem a equação, mas se para numa regra de 3, ela pensa: eita, o que eu faço agora? Ou então a pessoa tem dificuldade com regra de 13 e porcentagem, mas o restante dos tópicos ela se sai super bem. Então aquela pessoa não tem uma disfunção de aprendizagem com a matemática. Aquela pessoa teve uma dificuldade para entender as contas, os cálculos, os processos que envolvem aqueles dois tipos de cálculos que ela vai ter que fazer, que envolvem aqueles dois tópicos. No caso, regra de 13 e porcentagem, que são muito parecidos, inclusive. Ela tem que saber, por exemplo, divisão e multiplicação, que são até mesmo operações básicas da matemática, e que eu já falei aqui no canal, então vou deixar o vídeo linkado aqui em cima, caso você queira ver depois, caso tenha esse tipo de dificuldade, porque muita gente nem percebe, mas é isso. Então a pessoa não tem uma disfunção, ela tem uma dificuldade com aquele conteúdo, com aquele ensinamento que ela teve em algum momento, mas que ela não conseguiu absorver muito bem, e acaba interferindo em todo o restante da vida dela. Ela nunca consegue terminar, por exemplo, uma equaçãozinha que depende de uma regra de 3, ela não consegue calcular uma porcentagem, ainda que simples, porque cálculos muito básicos ela não conseguiu entender muito bem, sabe? Com esses 3 passos, você já consegue perceber se você tem uma disfunção de aprendizagem ou se você tem uma dificuldadezinha em algum tópico específico, em alguma área específica, uma coisa mais ok, sabe? Dificuldade que todo mundo tem. Agora, se você percebeu que você tem uma disfunção de aprendizagem, o que fazer agora? Calma, respira e não pira, porque tem solução. Mas antes de contar a solução, eu quero só te contar o que as pessoas normalmente fazem quando elas têm uma disfunção e acaba prejudicando muito mais. E é o seguinte, se você tem uma disfunção, você já deve ter percebido que o seu cérebro tenta fugir daquela matéria que dá aquele estresse para estudar. Então, por exemplo, você tem uma disfunção não verbal, tem muita dificuldade com matemática. Aí você tem uma lista de 40 questões de matemática para você resolver da sua escola. Ou então você precisa estudar a equação para passar na prova da ETEC. E quando chega um momento de você estudar a equação ou de resolver aquela lista da escola, você pensa: por que não deixar para um outro momento? E aí acaba até mesmo gerando aquele ciclo de procrastinação, que inclusive já falei sobre isso também aqui no canal, por isso eu vou deixar o vídeo de procrastinação aqui em cima, pra que você consiga ver e saiba como fugir da procrastinação, caso esse seja o seu problema. Agora, outras fugas também que muitas pessoas fazem quando tem uma disfunção de aprendizagem, é que elas tentam se enganar. Então elas pensam assim: é difícil? Então eu vou pegar só a teoria da matéria e não vou resolver questão alguma. Para e pensa, vai resolver alguma coisa? Não vai. É o seu cérebro te trollando, porque o cérebro sabe que ele tem a disfunção, ainda que você não saiba. Então, é quando você sente que aquela situação é difícil e vai causar aquele estresse, o cérebro pensa bem assim: sério mesmo que eu vou gastar energia pra essa coisa que me estressa, me dá dor de cabeça? Mas eu não vou mesmo. Então, com isso, o cérebro vai guiar você até tomar uma decisão que é errada, mas que é mais fácil, que é menos dolorosa, porque o cérebro não gosta de sentir aquela pressão, de sentir doloroso, sabe? Então, por conta disso, ele vai fazer com que você escape daquela matéria. É um mecanismo de defesa que só te prejudica, porque se você foge da matéria, justamente aquela matéria que é a mais difícil pra você, que você considera quase impossível, o que vai acontecer é que você vai chegar no dia da tua prova, você vai ter questões daquela matéria que você vai ter que resolver, caso contrário, você não vai passar na prova, e você vai pensar assim: meu Deus, durante toda a minha jornada de estudos eu só fugi dessa matéria e agora eu preciso resolver 5, 10, 15 questões daquela matéria, imagina. E você não vai ter aquele conhecimento simplesmente porque obedeceu a essa birra do seu cérebro de querer fugir do que ele acha difícil. É um comportamento até meio imaturo se a gente fosse pensar numa pessoa e não simplesmente no cérebro, sabe? Ou seja, fugir do problema. Então o que acontece é que você não pode pegar esse mecanismo de defesa e abraçá-lo. Você tem que identificar se você faz isso pra você reverter de uma vez por todas, porque é um comportamento absurdamente perigoso. Peraí, mas se eu não posso fazer o que o meu lindo cérebro quer que eu faça, que é fugir da matéria, o que me parece ótimo, o que eu vou fazer então, Lilian, pelo amor de Deus? Calma, não é por acaso que me chamam de fada dos vestibulindos, porque eu vim aqui justamente dizer o que você tem que fazer caso você realmente tenha uma disfunção de aprendizagem. E tudo vai começar no seu cronograma, que inclusive eu também já ensinei aqui no canal como fazer um cronograma que realmente funciona. Então no teu cronograma você vai ver quais matérias são as mais difíceis, quais matérias são fáceis e qual é aquela impossível. Nesse
Nesse primeiro momento, pode ser que você pense que várias são impossíveis, principalmente se você tem uma disfunção de aprendizagem não verbal. Então você vai pensar que física é impossível, que química é impossível, que matemática é impossível, mas você vai escolher só uma delas nesse primeiro momento pra colocar como a sua impossível, certo? E vai trabalhar em cima daquela matéria que é a mais difícil pra você. Um conselho aqui, uma colher de chá, é que você consiga pegar aquela matéria que vai fazer com que outras melhorem também, conforme você melhora naquele conteúdo. Por exemplo, se você tem uma disfunção de aprendizagem não verbal, você vai conseguir evoluir muito mais em física e em química a partir do momento em que você melhorar na matemática, porque a física depende muito da matemática e a química em alguns momentinhos depende também. Agora, se você tem uma disfunção de aprendizagem que é totalmente não verbal e você tem muita dificuldade, por exemplo, com português, com história e com geografia, o ideal é que você coloque ou português ou geografia como a sua impossibilidade, porque qualquer uma delas vai te ajudar um pouco mais com a geografia, mas a geografia não te ajuda tanto com português nem com história. Deu pra entender? Então pega aquela matéria que é o eixo principal, digamos assim, da sua grande dificuldade e coloca como a sua impossibilidade no teu cronograma. Não vou dizer o porquê disso, porque você tem a obrigação de assistir ao vídeo sobre cronograma depois, que eu vou deixar aqui em cima pra você, certo? Com a sua matéria impossível identificada, é hora de você mesclar os conteúdos no seu cronograma de estudos e na sua rotina para que você não sobrecarregue o seu cérebro, porque você já sabe que ele tem um grande potencial de querer trollar você quando ele se sente ameaçado. Então mescle as matérias, não tente aprender tudo num dia só ou colocar, por exemplo, aquela matéria que parece impossível em 3 dias seguidos. Não faça isso, sabe? Mescle. Então mesmo que você pense que você não tem facilidades, acredite em mim, todo mundo tem. Até quem tem disfunção tanto verbal quanto não verbal, tem alguma matéria que se identifica mais, que acha mais fácil, que consegue aprender muito mais rápido, ou que foi ensinado também desde pequenininho com um jeito diferente e consegue aprender melhor aquela matéria. Então mescle. E o terceiro passo, que é absurdamente importante, é você querer nivelar o seu nível de conhecimento daquela disfunção de aprendizagem que você tem. Ou seja, quando você tem uma disfunção de aprendizagem, é muito comum que na matéria que você acha ok, você tenha um nível muito alto de conhecimento, e a matéria que faz parte da sua disfunção, o seu nível é quase zero algumas vezes. E você não pode querer subir de uma vez por todas, do 0 pro 100%. Você precisa ir aos poucos naquela matéria, começando sempre pelos tópicos basais, que são aqueles tópicos que servem de base para que você aprenda os outros. Então é como se fosse uma escadinha, você vai subindo um degrauzinho de cada vez, sabe? Então é importante que você comece pelos mais simples, e se você tem muita dificuldade, estude aquele mesmo conteúdo mais de uma vez até você aprender. Seja assistindo a videoaula mais de uma vez, resolvendo as questões de novo, principalmente se você errou a questão, então veja como é que faz para chegar à resposta certa e depois refaça aquela questão e assim por diante, para que a informação chegue ao seu cérebro, fique no seu cérebro e para que o cérebro comece a se identificar com ela. Ou seja, para que não seja mais uma matéria estranha, sabe? Para que não seja mais um conteúdo que o cérebro olha e pensa: que é isso, meu Deus? Para que ele comece a se identificar, a saber que o conteúdo existe, saber que é importante, a entender desde o básico. E aí, conforme você aprende o básico, você começa a avançar um pouquinho. E isso que eu falei pra você de ver a videoaula mais de uma vez não é uma enrolação, sabe? Quando você vê mais de uma vez o mesmo conteúdo, a tendência é que o cérebro realmente vá se moldando, se acostumando àquele conteúdo. Depois de tudo isso, é hora de você incentivar o seu cérebro a cada vez mais querer lidar com aquela situação que é difícil pra ele. Como você sabe, o cérebro quer fugir de coisas difíceis, por isso vamos tornar o difícil um pouco mais fácil. E uma forma de você fazer isso é usando a técnica da recompensa, que é aquela técnica em que você define uma coisa que você gosta muito e que você vai poder fazer quando você cumprir aquela atividade que você não gosta tanto assim, sabe? Então, se pra você estudar matemática é um bicho de 7 cabeças, mas você adora ficar no WhatsApp conversando com a sua amiga, ou gosta de ver uma série no Netflix, ou gosta de comer um brigadeiro, ou de ir ao cinema, ir ao shopping, à praia, a algum lugar específico, coloca o seguinte pra você mesma em casa: você vai poder fazer aquilo que você gosta muito, desde que você estude aquele tópico que você tem que estudar hoje e ficou empurrando com a barriga ao longo da semana inteira. Porque assim, quando você cumprir aquela atividade e der uma recompensa pra você mesmo, o cérebro pensa assim: nossa, que massa, né? Eu fiz isso e eu consegui ganhar um presente, então eu vou fazer mais vezes. E é assim que você vai estimulando o seu cérebro a não mais querer correr pras colinas, mas sim a abraçar aquela matéria e a enxergá-la de um jeito muito mais fácil, sabe? Então aquilo que parecia muito difícil pra você, que parecia impossível, que você achava que não ia conseguir aprender e se sentia burro por não conseguir se sair tão bem, aos poucos se torna uma coisa muito mais simples de lidar, e até mesmo pode deixar de ser uma impossibilidade e se tornar uma facilidade ou até mesmo uma dificuldade, mas que ainda assim é um
meio termo, sabe? Não vai ser mais aquela matéria que você não quer ver nem pintada de ouro com diamantes cravejados. Então, recapitulando aqui para ver se você entendeu mesmo. Primeiro, veja qual é o grande centro da sua disfunção de aprendizagem. Depois, cronograma que tem que ser bem feito e feito por você, de acordo com as suas necessidades. Lembre-se sempre disso. Depois disso, mescle a matéria no seu cronograma para você não surtar com aquele conteúdo, nem ficar se trolando, sabe? Além disso, comece pela parte mais básica, não queira pular degraus, porque isso dá errado. Então tem que começar do básico para você avançar gradativamente. Mostre ao seu cérebro que é mais fácil do que parece e também, sempre que for necessário, repita a videoaula, refaça uma questão, sabe? É uma coisa que parece simples, parece perda de tempo para muita gente, mas que faz a diferença real, oficial mesmo. Já vi vários power alunos que tinham muita dificuldade e fazendo isso conseguiram não só aprender aquele tópico que eles tinham dificuldade, mas também outras matérias relacionadas, por exemplo, física, e a pessoa achava que a dificuldade era física, quando na verdade era matemática, e aprendendo a matemática conseguiu passar pela física, pela química e por todas as questões que surgiram pela frente. E claro, não esqueça de incentivar o seu cérebro, porque ele precisa desse incentivo para que ele se mantenha constantemente, com consistência, e estudando aquele conteúdo que antes ele iria querer fugir, sabe? E sabendo disso, então, já começa hoje mesmo a colocar tudo isso em prática pra você, real oficial, gabaritar o vestibulinho da ETEC, ou pelo menos conseguir uma pontuação muito, muito boa pra passar no curso que você sempre quis. Espero de verdade que esse vídeo tenha ajudado você, tenha feito você entender melhor por que você tem dificuldade com algumas matérias e não com outras, e principalmente que sirva pra você conseguir resolver essa dificuldade tão grande que você tem, porque você não é uma pessoa burra, você simplesmente tem uma dificuldade maior que as outras pessoas. Bom, e se esse vídeo ajudou você, se você gostou de saber de tudo isso, você vai colocar isso em prática, não se esqueça de deixar um gostei aqui nesse vídeo pra eu saber que você quer entender melhor sobre o funcionamento do seu cérebro e conhecer estratégias que vão ajudar você a passar na prova da ETEC. Se inscreva aqui no canal pra acompanhar semanalmente todos os vídeos que saem aqui no canal. A gente tem videoaula, tem resolução, comentários de questões, muitas estratégias pra você passar no vestibulinho e informações que ninguém te conta sobre a prova da ETEC. Então se inscreva no botãozinho de inscrever-se. É um botãozinho vermelho que tem aqui, custa 0 centavos e demora menos de 1 minuto pra você se inscrever. Então se inscreva e continue acompanhando o canal. E claro, se você quiser me acompanhar em tempo real, saber as datas do vestibulinho antes de todo mundo, participar do quiz toda semana pra testar conhecimentos, também mandar suas dúvidas nos stories e ter dúvidas respondidas, me siga no meu Instagram, que é @LilianCruzOficial, com 2 L's no meio, porque lá no meu Instagram também tem muito conteúdo massa pra você que quer passar no vestibulinho da ETEC. Então me siga no Insta pra que você não perca nenhum conteúdo mesmo que vai te ajudar no vestibulinho da ETEC. Então é isso, um grande beijo pra você, bons estudos, boa sorte aí com a sua disfunção de aprendizagem. Eu tenho certeza que você fazendo o que eu falei nesse vídeo, você vai conseguir se livrar dela e vai se tornar um estudante muito melhor. Tchau e até o próximo vídeo.